Vamos aclamar o Evangelho cantando Aleluia. Amados irmãos e irmãs da fé, nós que estamos na Igreja Catedral São Paulo Apóstolo, você que nos acompanha pelo blog do Jaime, site da nossa paróquia. Hoje, além de celebrarmos esta novena em honra de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, lembramos também outro título muito importante e conhecido da Mãe de Deus. Dia 27 de junho é dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Sabemos, todas as Nossas Senhoras são a mesma Mãe de Deus. Até Roberto Carlos cantou isso, não é verdade? Para dizer, nossa Mãe tem várias faces. Nós a chamamos de diversos nomes. Pelo modo, as gentilezas, a história repleta do cuidado desta única Mãe. Maria de Nazaré, a Mãe de Jesus, tornada Mãe Nossa. Os títulos, as imagens, são aquilo que nós, filhos na devoção, encontramos para nos aproximar dela, para que nos sintamos ainda mais colocados sob o seu manto protetor. A Mãe do Perpétuo Socorro é talvez o título mais antigo que a Igreja conhece sobre a Mãe de Jesus.
Não é uma imagem, mas um quadro. Um quadro provavelmente cópia, ainda daquele primeiro que São Lucas, o evangelista, teria pintado. O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro traz Nossa Senhora segurando o menino no colo. Durante muitos séculos na Igreja, Nossa Senhora nunca foi representada sozinha, mas sempre com o menino Jesus. No canto dos quadros estão a imagem de dois arcanjos. Um segura uma cruz, o outro a lança, os instrumentos da paixão de Jesus. Por isso, o menino Jesus se assusta e segura com força no colo da sua mãe. A sandália está desamarrada pelo pulo que o menino Jesus deu, e as suas duas pequenas mãozinhas segurando na sua mão. Uma imagem tão bonita, afetuosa, que sobreviveu a séculos da história de nossa Igreja. Teria sido roubada no tempo da região do Oriente Médio, levada de barco para a Europa. No caminho, mesmo aquele que tinha roubado enfrentou uma grande tempestade e ali teve a visão de que ao desembarcar deveria deixar aquele quadro para uma igreja onde fosse devotamente venerado. Assim seguiu até a Itália. Em 1866, o Papa Pio IX confiou esta devoção aos padres redentoristas, que, como vieram também para o Brasil, com as santas missões e tantos santuários, espalharam a devoção, a novena, a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Tantos de nós, imaginam, temos também nas nossas casas o quadro na parede, o santinho na junta da nossa Bíblia, para tantas vezes lembrar como, diante da cruz, Jesus nos confiou a sua mãe, perpétuo socorro, porque do céu intercede, cuida sempre de cada um de nós. A palavra que ouvimos nesta quinta-feira nos ajuda a perceber também isto. Tantas vezes, é no momento de tempestade, dificuldade, tragédia, que lembramos de nos aproximar mais do Senhor. Escutamos uma leitura tão violenta hoje, uma grande tragédia para o povo de Israel, o início do exílio na Babilônia. O povo achava que a segurança vinha de um templo muito bonito, de ter a terra prometida que o Senhor tinha dado, mas pela sua infidelidade perdem tudo. O Império Babilônico invade, destrói o templo, pega os grandes líderes do povo e leva cativos exilados para a Babilônia. Perderam a terra e perderam o templo. É como se perdessem tudo. Precisam e clamam por socorro. Aquilo que cantávamos hoje, por isso, como salmo: libertai-nos, Senhor, porque não sabemos para onde ir, a quem pedir, onde encontrar esta segurança, esta fortaleza. É um tempo de crise, mas que faz rever o comportamento, as atitudes e, portanto, crescer na confiança no Senhor. Graças a esta grande tragédia, o povo se reorganizou, começou a corresponder melhor à palavra, conhecer mais a palavra de Deus. Muito foi escrito por conta daquela tragédia. Deus não estava no templo porque ele foi destruído. Deus não estava naquele pedaço de terra porque a gente foi embora, mas ainda sabe rezar. Guarda a fé. Portanto, quando tudo foi destruído, o povo percebeu que Deus estava caminhando com eles, dentro deles, e portanto até hoje, onde há a palavra, aí está a força, a vida de Deus. Como também para nós católicos sabemos, temos igrejas para que nos ajudem a rezar, mas se destruíssem a nossa igreja, a catedral, nós continuaríamos rezando, continuaríamos sendo a igreja do Senhor, porque teríamos a fé, a palavra dentro de nós. A tragédia, a dificuldade faz recuperar a
é de fidelidade, que falávamos também hoje no Evangelho. Jesus termina o sermão da montanha dizendo: gente, eu ensinei muitas coisas para vocês, mas cuidado, não é quem me diz Senhor, Senhor, que está fazendo a vontade do Pai, mas é aquele que pratica. Pode estar em silêncio, não dizer nada, mas se praticar, então sim, corresponde à vontade do meu Pai que está nos céus. E para nos ajudar nisso, conta a parábola, a história, a imagem da casa. Diz Jesus: é como a história do homem que construiu sua casa sobre a rocha. É diferente daquele que construiu a casa sobre a areia. Percebamos, o investimento é o mesmo. A questão é escolhermos bem desde o começo, sem pressa, aonde estamos edificando o nosso projeto de vida. Para falar da construção da nossa existência, Jesus usou a imagem de uma casa. É a nossa intimidade, é o nosso abrigo seguro. Muitas coisas santas devem acontecer lá em casa. Nossa casa não é uma toca de lixo onde a gente se expõe. É onde a família vive, cultiva o diálogo, reza também. Nós não deixamos qualquer pessoa entrar na nossa casa. Não deveríamos deixar entrar qualquer palavra, qualquer tentação, qualquer programa, provocação. É nosso espaço santo, é a nossa vida. Maria recebeu a visita de um anjo em casa. Jesus realizou muitos milagres dentro das casas, porque não queria chamar a atenção, mas realizar vida e libertação. O valor da casa, praticar a palavra de Deus, é saber construir bem a nossa casa, a nossa vida. Dirá Jesus: é muito importante que se escolha o fundamento, construir a casa sobre a firmeza da rocha. Sabemos o quanto a base, o fundamento é essencial para que a casa inteira se sustente. As pessoas não veem o fundamento, ele fica escondido. Pode não ter valor para muitos se julgarem apenas pela aparência, mas fará toda a diferença para que a vida passe na perseverança, se sustente naquilo que é importante. Para nós hoje, talvez isto seja uma grande tentação. Vivemos bastante só das aparências. Não damos valor por aquilo que não aparece, que é invisível, mas está ali. É verdadeiro, igualmente essencial. Não é que seja por malícia, mas a gente cai nesta tentação. Assiste às notícias que passam aquilo que chama a atenção e achamos que no mundo só há coisas más, tragédias daquilo que são a maldade das pessoas ou as tragédias climáticas. Infelizmente sabemos, ninguém vai fazer um jornal para dizer hoje as mães alimentaram seus filhos, levaram para a escola, celebrou-se a missa, mas a gente sabe que isto é grande dom que sempre acontece. Olhamos para as redes sociais e sabemos que as pessoas colocam mais ali aquilo que é belo, um sorriso bonito, uma roupa bonita, mas também a vida delas não é só isso. E quando às vezes olhamos para a nossa, diante dos nossos problemas, doenças e dificuldades, pode vir a inveja, a tentação do engano e achar que aquela aparência não corresponde àquilo que estou conseguindo. Que bom que a palavra nos liberta hoje desta tentação, para dizer: presta atenção, cuida daquilo que justamente não aparece, mas é o fundamento que tu escolheste por primeiro. Aquilo que molda e sustenta toda a nossa vida. A casa, claro, é importante, mas tem que ser edificada
naquilo que é de Deus. Os valores que a gente cultiva da escuta da palavra, o respeito, a sinceridade, a tolerância, a reconciliação, a misericórdia, a humildade para converter sempre a nossa vida, porque também nas dificuldades o Senhor nos ensina algo, nos chama, convida a confiar mais na ação da sua graça. Irmãos e irmãs, nós não somos obrigados a ser fortes, como se diz às vezes por aí. Somos chamados a ser verdadeiros, sinceros com aquilo que nós somos, não perfeitos, mas filhos e filhas de Deus. Quando algo não vai bem, a gente reza, e se deu certo e foi bem, a gente reza e agradece. Maria, perpétuo socorro, tendo Jesus nos seus braços, ainda olha para nós, sabe que não estamos prontos, mas a caminho. Sabe que precisamos de uma palavra, escutar uma palavra que nos ensine e ajude a escolher a solidez, o fundamento seguro de onde edificar nossa casa, nossa intimidade, o interior, a nossa vida espiritual. Escolhamos bem, agarremos-nos em Deus, agarremos-nos na nossa piedade e a intercessão de Maria Santíssima, como o quadro do perpétuo socorro também assim nos motiva e ensina. Sejamos verdadeiros. A verdade que tantas vezes não aparece é o que sustenta toda a nossa vida. Assim seja.